Nós estamos iniciando hoje, né, o estudo de número 24 do Seminário Teológico de Base. Nós estamos concluindo, né, a apostila de número 2, o módulo de número 2 das 4, do total de 4 que nós temos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, né? Não que os outros não fossem, mas esse é vital também, que é a questão do desvio espiritual, né? Vamos falar um pouco sobre o que é desvio e como isso impacta, né? Os fatos que levam ao desvio, como nós podemos estar atentos a esse desvio espiritual e que ele não é algo tão raro ou impossível de acontecer na vida de um cristão genuíno e que nós devemos andar vigilantes, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite e concluir e caminhar para concluirmos esse estudo, né? Então vamos orar. Vou pedir a pastora Tânia para orar em nome de Jesus para nós iniciarmos. Amém? Amém. Amém, Senhor. Louvado e engrandecido, Pai. Seja seu santo nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Primeiramente, Senhor, para te agradecer, Senhor, mais um dia na Sua presença, mais um dia, Senhor, diante Senhor, da Sua misericórdia. Pai, nós colocamos agora, Senhor, o pastor Lúcio, a pastora Tati, Senhor, em tuas mãos, Senhor, porque sabemos, Pai, como é difícil, Senhor, a aula, sabemos, Senhor, que ele larga tudo, Deus, para fazer a sua vontade. Então, Senhor, coloca tudo nas suas mãos, dá sabedoria a teu servo, a sua serva, dá sabedoria, Senhor, a todos, Senhor, que estão ouvindo, aqueles que também não estão. Pai, estamos diante de Ti, queremos saber mais de Ti, queremos, Senhor, aprender a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, é eficaz na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu disse, nós estamos iniciando hoje o estudo de número 23, 24, né, que trata sobre o desvio espiritual. É algo que a gente precisa, talvez, tratar de maneira mais direta, né, na igreja, de maneira geral, né, sobre a questão do desvio espiritual, né? Não são poucos os casos, né, de crentes com conversões genuínas, né, ao longo da sua vida que acabam, em algum momento, né, tendo uma relação de infidelidade, né, de falta de comunhão com Deus, ou, como está escrito na apostila, que essas relações de fidelidade e comunhão com Deus são cortadas, né? É um momento temporário de descrença ou de vida, né, no pecado, mesmo depois de uma conversão, né, espiritual genuína, né? É alguém que reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos, mas mesmo assim, de uma forma repentina ou não, mas acaba se esfriando na sua fé e se desviando, né, dos caminhos do Senhor ou tendo um desvio espiritual. Hoje nós vamos tratar sobre esse. Pai Sil, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Nós vamos tratar aqui sobre esse tema, tratar sobre o sentido bíblico, né, daquilo que é definido como desvio espiritual, os fatores que levam, né, a esse desvio e principalmente, né, mais à frente, como a gente pode entender, né, esses fatores que impedem, né, que podem impedir o nosso desvio espiritual, passando ali pela consequência e também como retornar, né, após um desvio. Então a apostila ela coloca de maneira muito clara, né? Se você pode ler, você consegue ler? Se você puder ler, eu acho que ficaria melhor. Não sei se você está aí. Se puder aumentar. Tá. Tá bom? Sentido bíblico? A definição, né? Isso, é um lapso. Tá. Definição. É um lapso temporário de presença ou pecado. Depois de uma conversão espiritual genuína, as relações de fidelidade e comunhão com Deus são cortadas. Sentido bíblico. O sentido básico é o de negligência à lei de Deus. Quebrar a aliança, deixar de manter o relacionamento obediente com Deus. Tem íntima ligação com a quebra da lei. Representa um deslocamento do amor dedicado a Deus para outro objeto
o qual se torna mais amado que o Senhor. Tem íntima ligação com a negligência do amor a Deus e aos homens. Alguns exemplos. Deixa eu... Os discípulos. Precisa botar as referências? Não, sem as diferenças. Só depois eu volto os discípulos, Pedro, Demas, os crentes coríntios, as igrejas da Ásia. Isso. Fatores que levam... Não, só até aqui, Sil. Obrigado. Daqui a pouco a gente continua lendo. Tá, ok. O que está falando, né? Então, a definição, né, é um lapso temporário, é um período de tempo de descrença ou pecado, depois de uma conversão espiritual genuína, né? E aí essas relações de fidelidade, né, e comunhão com Deus são cortadas a partir do desvio espiritual, né? No sentido bíblico, né, o Antigo Testamento ele vai tratar com o sentido básico, basicamente como você negligenciar a lei de Deus, quebrar essa aliança, né, deixar de manter um relacionamento obediente com Deus. E a gente vai ver aqui, por exemplo, em Juízes 2, 16 e 17. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para a gente ler essa passagem que trata sobre esse tema. Um dos exemplos, né? Deixa eu abrir aqui o livro de Juízes. Juízes capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram contra os deuses e os adoraram. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho de obediência dos mandamentos aos mandamentos do Senhor. Então, de maneira direta, né, aquilo que é definido, né, como de um desvio espiritual na Bíblia é basicamente o que nós chamamos de um estado, né, de desobediência no Antigo Testamento aos mandamentos do Senhor, né? O livro de Juízes é um livro que retrata isso de maneira muito clara, né? Durante você tem ali o período entre Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, né, vira Israel, seu filho José vai para o Egito, né, vendido pelos irmãos, vai parar no Egito, volta, busca sua família. O povo, naquele momento, nem um povo, né, a sua família, Jacó ou Israel e seus 12 filhos, que representavam as 12 tribos, né, viriam representar as 12 tribos, com a exceção de José, né, que não teria uma tribo única dele, mas os seus 2 filhos, né, Manassés e Efraim, eles acabam caminhando, né, ali se dirigem a morar no Egito com José, né? 400 anos depois, né, o faraó morre, José morre, todos os seus irmãos, e aí você vê o povo escravo, né, que é o que relata lá em Êxodo. Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo, e aí logo na sequência, né, Moisés escreve ali os livros que nós conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E quando Moisés morre, lá no final, né, de Deuteronômio, Moisés ele chega até a entrada da Terra Prometida, contempla ela do alto do monte e morre, né? E aí aquela geração abaixo de 20 anos, com a exceção de Josué e Caleb, entra na Terra Prometida. Naquele período, né, Deus levanta ali Josué como capitão sobre o povo de Israel. E depois da morte de Josué, você tem um período onde o povo precisava continuar avançando, conquistando os territórios, né, que Deus tinha prometido. E nesse período, né, onde você não tinha nenhum rei e nenhum grande líder como Moisés e Josué, Deus foi levantando ao longo da história de Israel alguns juízes, né, que vinham julgar sobre Israel. Eram tomados pelo Espírito Santo do Senhor e, a partir dali, eles exerciam juízo, né, sobre as nações que iam contra Israel e contra o próprio Israel, né? Talvez o mais famoso deles, Sansão, era, por exemplo, foi levantado como juiz sobre Israel, dentre tantos outros que a gente conhece. Mas
durante todo esse período, o que caracterizou, e é isso que está dizendo aqui em Êxodo, né? O povo não quis ouvir os juízes. Antes eles continuavam se prostituindo. Eles entraram na terra, encontraram ali povos amonitas, amalequitas, e se prostituíam com outros deuses, né? E adoravam outros deuses, abandonavam ao Senhor sistematicamente. Aí basicamente eles abandonavam o Senhor, eram dominados por outros povos. O Senhor vinha em socorro do seu povo, acabava libertando o seu povo através dos juízes, e aí o povo, logo em sequência, abandonava de ouvir os juízes, não se arrependia por inteiro e seguia após outros deuses, enfim, ficava nesse ciclo constante. E é justamente isso, né, desse desvio espiritual aqui de uma nação inteira, né? E no nosso caso, como crentes, é que a Bíblia vai definir ali como uma negligência da lei, né? Aqui em Juízes, né, a Bíblia define como sendo a negligência, né? Negligenciar os mandamentos, o caminho de obediência aos mandamentos do Senhor acaba sendo, de certa forma, a evidência, né? Física, vamos dizer assim, né? Real, daquilo que a Bíblia chama de desvio espiritual. No Novo Testamento, né? E não é muito diferente, né? Mas eu estou falando do período antigo porque é a primeira abordagem da Bíblia, né? O último juiz desse período, que é considerado um juiz de transição, né? Que era profeta, sacerdote e juiz, né? Tipificando a Cristo, né? Que era profeta, sacerdote e juiz sobre as nações, foi Samuel, né? Depois de Deus levanta, né? O último juiz é Samuel, e depois de Samuel, aí sim passa a vir um período monárquico, né? O povo escolhe primeiramente a Saul e depois Deus escolhe a Davi para reinar sobre Israel, de Davi Salomão, de Salomão a divisão do reino, né? 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro, e aí fica uma sequência de reis ali que a gente vai ver uma série de reis bons e maus, né? Mais maus do que bons, se alternando no poder, tanto no norte quanto no sul, mas basicamente acompanhando mais o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Então, essa é basicamente o panorama da história bíblica, e a Bíblia vai encarar, né, sempre esse processo como sendo um processo de afastamento de Deus, né, de quebra dessa aliança, né, dessa ligação com Deus, né? E no Novo Testamento não é diferente, mas é um processo mais intimista, né? Domingo agora na reunião que nós tivemos na igreja, a mensagem, né, da Carta para o Novo Mundo, chamado Glória Crescente, eu falava justamente sobre isso, né, de como que o Senhor, né, tinha tratado, né, a sua glória no Antigo Testamento, mas também agora no Novo Testamento, como essa glória se manifestava, né, a partir dessa nova aliança. E baseado nisso, né, nós temos duas grandes alianças, uma aliança no Antigo, uma aliança no Novo Testamento. Mas no final do dia são duas alianças, né? Uma o desvio, como a lei era externa ao homem, né? A lei estava na pedra, né? Por isso que Paulo falava sobre a letra que mata, né? A letra que estava gravada na pedra que matava, que era a lei. O desvio no Antigo Testamento era considerado abandonar as leis de Deus. Já no Novo, né? Com a lei sendo escrita no coração do homem, com o homem recebendo do Espírito de Deus, não deixa de ser uma quebra de aliança, mas no final do dia é uma questão de muito mais intimista, né? Porque enquanto a lei, a aliança baseada na lei, ela era externa, né? Vamos dizer assim, mais fria nesse aspecto, né? A aliança baseada no sacrifício de Cristo na cruz, na sua morte substitutiva, é uma aliança mais intimista, né? Deus chama um homem para viver uma relação íntima, né? Deus conosco, manda o Espírito Santo, o Senhor passa a habitar em nós e nós passamos a ter uma relação com o Senhor. Deus revela, diferente de um mandamento, Deus revela no Novo Testamento um propósito. Deus diz: olha, eu amei vocês de tal maneira que eu entreguei o meu filho para que todo aquele que nele crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus muda
a base da sua aliança, que sempre foi baseada no amor, mas é pautada pela lei e agora passa a ser pautada pela graça nesse aspecto. Mas o importante é nós conhecermos primeiro o que é aliança. E aí eu separei um trecho aqui, antes de colocar, mas nós vamos ver, né, no Novo Testamento, no Antigo muito mais claro e no Novo também, alguns exemplos dessa quebra, né, dessa negligência, desse desvio espiritual, né, dos próprios discípulos, né, de Pedro, Judas, por exemplo, é um caso, Pedro, quando nega Jesus 3 vezes é um caso, Demas, né, lá em 2 Timóteo, que era um que era contado, né, entre a igreja e acaba se desviando. Os próprios crentes de Coríntios, né, nós estamos terminando agora e vamos chegar aí no livro de Coríntios, tratando sobre isso, nesse aspecto, como haviam vários irmãos de Coríntios que se desviavam genuína, mas os cuidados desse mundo, o amor ao mundo se tornava muito mais, como é que eu posso explicar? Muito maior do que seu amor a Cristo. E as igrejas da Ásia, enfim, a gente vai ler um pouquinho de Apocalipse. Mas o mais importante nesse momento é a gente entender o que é uma aliança, né? Eu sei que uma aliança parece ser uma parte, né? Vamos colocar assim. A gente entende uma aliança, uma interação, mas é importante ter esse conhecimento real, né, do que é aliança. E eu separei um vídeo aqui do Bible Project, que a gente sempre utiliza aqui nas aulas como suporte. Eu preciso só que vocês me digam se vocês têm som da apresentação. Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento. Temos som, sim. Sim? Ouvem? Sim, Tá, sim. eu vou voltar aqui. Então, prestem atenção, por favor. Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai ou professor. Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus. Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos. Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos, como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial. Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então, essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção, injustiça e da tragédia da morte. E não foram só 1 ou 2 humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus. Então Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de aliança. Em uma aliança, Deus faz promessas. Depois pede que em troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar sua parceria com todo o mundo. No Antigo Testamento, por 4 vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança, com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi. Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como funciona. A primeira foi com Noé. Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé dizendo: escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo maus, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer? Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança. Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão. A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver. E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a bênção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família. Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel. Essa aliança é com toda a tribo.
Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los, e eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade. Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi. A tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de paz e bênção a todas as nações. Essas são as 4 alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece. Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança. Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel. Sim, eles chamam de nova aliança. E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão, então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos. Isso é bem extraordinário para uma pessoa só. Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele, que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com Ele. Assim, Jesus chama todos a segui-lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, Ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis. A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz. E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo. Amém? Então, essa é a explicação, né, daquilo que a gente precisa entender como aliança, né? Às vezes a gente acaba, ao longo do tempo, né, de vivendo na igreja, ou assim que a gente se converte, tendo informações fragmentadas, né, de algumas coisas. Deus tem uma aliança, a gente vive uma aliança, o Antigo Testamento é uma aliança, o Novo Testamento é uma aliança, mas o que implicava, o que implica essa aliança, né? A aliança sempre implica em uma promessa do Senhor atrelada ao comprometimento humano, né? Ali ele explica de maneira muito linda, né, que Deus ele se comprometeu com a humanidade quando ele destruiu através do dilúvio, e mesmo a humanidade não se comprometendo com ele, né, não tendo compromisso com ele. E aí, mesmo quando todas as outras alianças romperam, né, o Senhor a restaurou uma a uma, né, para que pudesse, através dessas alianças e através da nova aliança em Cristo, nós pudéssemos ter continuamente uma aliança com Ele. Então, uma aliança, ela é mais do que simplesmente uma promessa, mas ela é uma via de mão dupla. Ela envolve promessa e também envolve, vamos dizer assim, envolve compromisso, né? Então, quando nós nos colocamos, né, diante do Senhor, quando nós temos essa vida diante de Deus, primeira implicação, né, que tem é sobre o quanto nós estamos dispostos a invocar e a ter essa aliança com Deus, né? Muitos homens de Deus, ou com coração para Deus, viveram essas alianças. E todos eles falharam. E a questão é, nós também falharemos em algum momento. Não é uma chancela para nós pecarmos e errarmos, mas é uma consciência de que Deus não espera de nós perfeição, mas honestidade no nosso relacionamento com Ele. Homens que viveram coisas muito mais extraordinárias do que eu e você, ainda assim, tiveram essa quebra dessa aliança, né? Se afastaram do amor de Deus, né? E aí nós vemos aqui os exemplos, né? Os discípulos, né, no entorno de Jesus,
Pedro, e eu vou ler esse texto de Pedro aqui, deixa eu compartilhar a tela. Vou ler esse texto de Mateus, que fala sobre essa questão, por exemplo, esse caso de Pedro especificamente, né? Quando ele tem uma dificuldade em efetivamente manter a sua aliança com Deus, né? Diante de todas as circunstâncias que estavam sendo colocadas, né, como dificuldades naquele momento diante dele. Então, Pedro aqui, né, ele tem uma clara refúgio, né? Ele foge daquele compromisso que ele tinha assumido com o próprio Senhor. Então, Pedro, vou ler o texto. Pedro estava sentado no pátio. Isso aqui é pós-captura de Cristo, né? Já próxima crucificação é pós-captura de Cristo. Pedro estava sentado no pátio. Uma criada, aproximando-se dele, disse: Você estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Esse texto ele é muito emblemático, né? Porque Jesus já na ceia, né? Já no período de ceia, e próximo ali a sua entrega, né? Derradeira para ser crucificado e sofrer tudo aquilo que ele sabia que iria sofrer, né? Para substituir a minha você na cruz. Pedro falou: Não, Senhor, pode deixar acontecer. O que aconteceu, eu vou estar com o Senhor. É comigo, eu vou reagir, nunca vou te abandonar. E Jesus fala para ele: Olha, pelo contrário, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? E aí, Pedro, quando esqueceu, entre aspas, aquelas palavras, e esse é o episódio onde ele efetivamente nega Cristo. Mas, indiscutivelmente, né, Pedro era alguém convertido genuinamente ao Senhor. Pedro amava o Senhor. Pedro era um homem que teve a revelação dos céus, de que Jesus era o Messias, lembra? O povo estava discutindo naquele momento, nessa passagem que eu vou citar, estava discutindo naquele momento quem era Jesus, né? Muitos na época de Jesus diziam: olha, ele era um charlatão, Jesus era um enganador, mas muitos achavam que ele era o espírito, ele era Elias que tinha retornado. Lembre-se, né, que Elias vai para o céu numa carruagem de fogo, então ele era Elias. Outros achavam que ele era outro profeta. E Jesus faz uma pergunta sincera, porque os discípulos estão num burburinho ali conversando e questionando a Cristo. E Jesus fala para eles: tá bom, isso eu entendi. Eles estão dizendo que eu sou isso, mas e vocês que caminham comigo, estão comigo todos os dias, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem a revelação, ele fala: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Pedro é esse homem que tem essa. E aí Jesus fala: não foi nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Pedro é esse homem da revelação, Pedro é esse homem das declarações profundas, né? Senhor, para quem mais nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele reconhecia em Cristo toda a divindade de Cristo, ele amava o Senhor, mas mesmo assim Pedro teve um momento de desvio, né? De enfraquecimento espiritual e de desvio espiritual em sua vida. Então, o que eu estou dizendo com isso? Não é para que nós usemos esse exemplo para justificar os nossos erros, mas existirão momentos na nossa vida em que nós teremos fatalmente diante de situações que podem nos levar a negligenciar ou a negar a nossa fé em Cristo. Talvez para mim, para você, não seja num pátio sendo perseguido como Pedro, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Para aquele amigo que você não assume muito bem se você está ou não na igreja, ou para aquele contato, né? Aquele namorado, aquela namorada, enfim, seu ciclo de relacionamento, sua família, que você acaba negligenciando a Cristo, quebrando essa aliança, né? Mas enquanto no Antigo Testamento eram coisas que precisavam ser feitas, no Novo Testamento não são mais coisas a serem feitas, mas sim atitudes, né?
nós temos tratado sobre isso na Carta para o Novo Mundo. Nós somos a carta, né, de Deus, a carta de Cristo escrita para o mundo. Então, não é mais somente o que fazemos, mas é como nos comportamos. Muitas vezes nós não temos um desvio espiritual na forma como nós fazemos as coisas, ou seja, eu vou à igreja, eu faço as coisas, eu cumpro com minhas obrigações diante do Senhor, teoricamente, mas no meu dia a dia, quem é a pessoa, quem é você no seu dia a dia? A forma como você fala com a sua esposa, com o seu esposo, as palavras, né? Amaldiçoa seus filhos ou sua filha, ou é uma pessoa rixosa, né? Bélica, né? Briga por tudo, reclama de tudo, fofoca de tudo, fala de tudo. Então, esse parâmetro de termômetro espiritual que é importantíssimo, porque as pessoas só acabam identificando a quebra de aliança quando simplesmente as pessoas deixam de ir à igreja. Só que os sinais, eles são muito, muito antes desse ato, né, vamos dizer assim, mais visível e físico, que é deixar de ir à igreja. Né? As pessoas não se desviam quando elas deixam de ir à igreja. Elas deixam de ir à igreja porque esse desvio espiritual já acontece há muito tempo. Né? Pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que passam a viver uma vida dupla, têm ânimo doble, né? Uma hora querem o Senhor, outra hora não querem, uma hora querem o mundo, outra hora não querem, carregam pecados ocultos, né? Pecados de estimação, não buscam ajuda, não têm humildade de reconhecer os seus erros e pedir, olha, pode ser os pastores, estou dando um exemplo aqui a nós pastores, mas um irmão em Cristo, alguém de sua confiança, olha, eu preciso de ajuda nesse ou naquele aspecto. Então, essa quebra de aliança é muito mais profunda do que simplesmente deixar de fazer alguma coisa, ou de ir à igreja. Esse ir à igreja, ele no final do dia, ele deixar de ir ou se desviar, né, como a gente costuma falar no jargão, ele é só uma consequência de um comportamento que já vem de muito tempo, né? E o que nós precisamos falar, e eu não vou entrar aqui nos exemplos, mas você pode ver, tem vários crentes em Coríntios, as igrejas da Ásia, né? Quando tem a carta para as igrejas, né? Que fala lá, olha, você começou a obra, né? A boa obra com fé, depois foi abandonando, né? Se tornou infiel. Apocalipse tem diversas igrejas ali que representam igreja efetivamente, mas também tipos de pessoa, né? Mas o mais importante é que tipo de fatores, né, que levam a esse desvio espiritual. E a ausência, por exemplo, de líderes espirituais, mais associações, superficialidade, né, no seu relacionamento com Cristo, uma vida desocupada, né, e, por fim, um amor ao mundo. Então, são algumas das características, né, dos fatores que acabam levando a gente. Então, quando a gente fala de ausência de uma liderança espiritual, as pessoas hoje em dia, eu vou pedir para alguém me ajudar a abrir Provérbios, né, 11:14, e outra pessoa em 1 Reis 11:4, e outra em Lucas 8:3. Mas as pessoas hoje têm muita dificuldade de se submeter no sentido de respeitar uma autoridade espiritual, né, os seus pastores. Eu costumo dizer sempre, né, hoje eu estou aqui desse lado como pastor, mas eu já estive do lado de lá, né, do outro lado do banco, como membro. E não é o respeito que eu digo, não é você precisar prestar conta da sua vida. Ah, pastor, eu vou ao shopping, posso ir sim ou não, como acontece em algumas igrejas, mas de respeito, de reconhecimento dos seus líderes espirituais. Bons líderes espirituais conduzem o povo à santidade, conduzem o povo a uma vida espiritual. Pastores saudáveis geram ovelhas saudáveis que gerarão outras ovelhas saudáveis e que gerarão uma igreja saudável. Então, a ausência de líderes espirituais, ela é muito determinante, vamos dizer assim, nos fatores que levam ao desvio espiritual. Tanto a falta dos líderes por faltar líderes, mas por pessoas que acham que não, a minha vida, a partir de agora, sou eu e Deus, né? São os grupos que nós vemos aí que crescem, dos desigrejados,
ou de pessoas que acham que elas são líderes de si mesmas, né? Não precisam de liderança, não precisam de uma direção. E a Bíblia não fala em nenhum momento, né? Não isenta em nenhum momento das pessoas serem direcionadas, né, por uma autoridade, por uma liderança sobre si. Se assim fosse, Jesus não tinha estabelecido discípulos, né? Ele pregava para a multidão, 5.000 homens lá na multiplicação dos pães e dos pães, ele pregava para aquela multidão, na pulverização, cada um seguiu o seu caminho espiritual conforme acha melhor. Mas Deus não fez dessa forma, o Senhor não fez dessa forma. Ele escolheu apóstolos, constituiu esses apóstolos sobre a igreja, para que eles estabelecessem as doutrinas e fossem guardiões dessas doutrinas. E, na sequência, obviamente, com a morte de seus apóstolos, né, outros líderes espirituais foram surgindo. Então, a forma como as pessoas hoje tratam os pastores, há um ciclo muito doentio que é estabelecido dentro da igreja protestante nos últimos tempos. Ao mesmo tempo que há claramente abusos por parte de líderes espirituais sobre essa relação de submissão no sentido de liderança espiritual por parte dos irmãos em Cristo, das ovelhas dessa igreja, ao mesmo tempo também existe um movimento muito grande das pessoas que são as ovelhas do ministério não se submeterem, não respeitarem os líderes espirituais da sua igreja, né? Não são raros os casos que nós vemos pessoas que se levantam contra seus pastores, que não os obedecem, não demonstram o mínimo de respeito sobre aqueles que foram constituídos por Deus para estarem à frente da liderança espiritual da comunidade onde eles estão inseridos, né? Como eu costumo falar na igreja, nós temos toda a nossa liderança, toda a nossa estrutura, ela é obviamente participativa, mas a igreja tem pastor, a igreja tem pastores, e a palavra final sempre vai vindo dos pastores. Isso é óbvio, nós somos os líderes da igreja. Nós respondemos espiritualmente pela vida da igreja. Então, a ausência desses líderes, né, bons líderes, também tem gerado esse problema, mas também essa abandono do respeito, né? Antigamente eu era de uma época que, nossa, meu pastor era, né, um homem que eu respeitava, eu queria ser como meu pastor, né? E hoje a gente tem dificuldade para as pessoas entenderem, estabelecer essa admiração. Cada vez mais numa cultura helenista, que é a nossa sociedade, as pessoas se acham senhores de si mesmo. Não é o pastor, eu não quero me espelhar nele, né? Eu quero me espelhar em mim mesmo. Eu sei o que é bom, eu assisti os vídeos no YouTube, eu li meia dúzia de devocionais e agora eu sei o que é bom para minha vida. E a gente viu isso na primeira carta aos Coríntios, né? Tinha grupos que escolhiam Paulo, Pedro, Apolo, e tinha aqueles que diziam que eram de Cristo, não pertenciam a ninguém. Era um grupo espiritual perigoso, porque é a base, por exemplo, dos desigrejados e de tantos outros que estão dentro da igreja. É muito claro, né, que a Bíblia fala sobre a necessidade de estar em comunhão, né? Eu vou congregar sozinho, eu comigo mesmo. Isso não é possível, porque a ordenança do Senhor, se é que você reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, a ordenança dele é que nós possamos ir e fazer discípulos, né, de todas as nações, cada tribo, língua e nação. A igreja, ela implica já em não solidão. A partir do momento que você, eu sou crente, tudo bem, eu sou crente, não quero liderança para mim. Você é o suprassumo da espiritualidade. A partir do momento que você executa a ordem de Cristo, imediatamente você ganha alguém para Cristo, conduz alguém a Cristo, né? Ganha uma pessoa para Cristo, né? Prega o evangelho a uma criatura, essa pessoa entende a mensagem, aceita Cristo como Senhor e Salvador, você tem já automaticamente você já se torna uma igreja, você e essa pessoa, né? E você tem uma autoridade, uma liderança espiritual sobre essa pessoa, porque ela não conhece absolutamente nada. Ela não sabe o que é Bíblia, ela não sabe quais são os livros. Você tem. Então, assim, o modelo é sempre para a igreja. Então, por isso que ser igreja sem estar na igreja não é viável. Não é viável, né? Porque a partir do momento que você cumpre o mandamento, a ordenança de Cristo, automaticamente você já está vai ganhar 1, vai ganhar 2, vai ganhar 3, são 10, 20, 30, e automaticamente se torna uma igreja.
Então, a ausência de líderes espirituais é algo sério. Alguém abriu em Provérbios 11, 14? 11, 14. Isso. Posso ler? Pode ler, Jorge, por favor. Pode, eu ia ler, mas pode ler. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Pode ler novamente, Jorge. Picotou um pouco aqui para mim, por favor. O 11 seria Provérbios 11, 11, 14, 14. Isso. que diz: sem diretrizes, a nação cai. Isso. O que a salva é ter muitos conselheiros. Isso. Então, o que Provérbios o autor de Provérbios está dizendo, né? Ele está falando aqui do povo de Israel. Ele está falando, olha, sem uma diretriz, né? O que é a diretriz? É uma direção com propósito. Sem uma diretriz, a nação caía, né? Mas o que salvava era muitos conselheiros, homens que eram líderes espirituais, né? Líderes da nação que conduziam a nação. Então, a diretriz ela é importantíssima. A Bíblia, em todo tempo, vai incentivar a presença de líderes espirituais. O fato de haverem líderes espirituais equivocados não tira a necessidade de haver líderes espirituais. A nossa sociedade se tornou uma sociedade que a pessoa, mais uma vez, lê meia dúzia de devocionais ou estuda e vê uma pregação e ela já acha que ela está se autopastoreando. Ela, não precisa de pastor, eu estou me autopastoreando, estou bem aqui, estou indo. Mas a Bíblia fala sobre a questão da liderança espiritual como propósito. Por isso que a gente vê tantos crentes hoje que estão na igreja, mas sai final de semana para tomar um chopp, beber cerveja e fumar cigarro. Estão na igreja, mas tem uma série de relacionamentos, de namoros, né, com promiscuidade e que acabam tendo sexo fora do casamento, está tudo bem. E ele está indo lá na igreja. Só que, assim, tudo bem entre aspas, porque se essas pessoas elas estão se enganando a si mesmas. Não. Elas estão enganando a si mesmas, né? Eles são líderes. Eu vou tirar a lupa. Essas pessoas elas estão enganando a si mesmas, né? E nesse aspecto, né? As pessoas acabam abandonando a sã doutrina, porque o que impede de nós abandonarmos a palavra de Deus é justamente a orientação, né, sobre a orientação que vem das diretrizes estabelecidas pelos líderes espirituais. Né? Você pode até ter o desejo de ser o líder, a Bíblia fala sobre isso. Se alguém almeja o episcopado, né, o pastoreio, excelente coisa almeja. Não é feio você falar, poxa, eu acho que eu posso ser um bom pastor, né? Eu acho que eu posso ser um bom líder. Isso não é, a Bíblia não condena isso. Pelo contrário, a Bíblia diz, olha, você está desejando algo excelente. Mas existe um momento de você estar nessa posição e existe um momento de você aprender sobre a igreja, sobre a vida em comunhão. Então, esses fatores levam ao desvio espiritual, né? As mais associações, né? Se tá, eu quero ter, a pessoa fala assim, eu quero ter uma vida espiritual saudável, mas o ambiente que você vive é saudável? As suas amizades são saudáveis? As suas conversas do dia a dia são saudáveis? Tem gente que fala assim, eu tenho um amigo meu que é desde criança, ele é meu melhor amigo e tal, não sei o que, tudo bem, mas não estou dizendo aqui para ninguém abandonar nenhuma amizade. Eu tenho amizades que são seculares. Meu melhor amigo, ele não é da igreja, né? Ele não é da igreja. Mas eu tenho maturidade no sentido de conduzir esse relacionamento de amizade. Mas se fosse um relacionamento onde me puxasse para me afastar, me esfriar, me desviar espiritualmente, é uma má associação. Então, automaticamente, eu teria que abrir mão dessa amizade, porque entre o Senhor e a amizade sempre será escolhido o Senhor. E as pessoas preservam hoje mais amizades, péssimas amizades que te levam para o caminho de desvio, de perdição, de afastamento do Senhor, só por causa da amizade. Minha amiga há 10 anos, tudo bem, mas se ela continua te levando para
para lugares que você não deveria ir, vivendo coisas que você não deveria viver mais como cristão, e é uma opção sua. E nós vamos falar aqui no final da aula sobre isso, sobre a escolha. Eu não estou falando assim, porque você é obrigado, não é uma imposição. É sempre uma decisão sua. Eu estou partindo do princípio que você decidiu, não, eu quero servir a Cristo e quero viver para Cristo. Então, se essa decisão foi sua, né, ninguém está te obrigando, é uma decisão sua, você escolheu isso, a partir do momento da sua escolha, baseado na sua escolha, e essa escolha é genuína e verdadeira, implica sim numa necessidade de abandono dessas mais associações. Não é possível uma fonte jorrar água doce e salgada. A Bíblia é muito clara sobre isso. E a Bíblia vai tratar sobre superficialidade no relacionamento com Deus. Tem gente que está há 10 anos na igreja, né? Eu às vezes faço muito gabinete e pergunto, como é que é a sua vida espiritual? Eu fiz isso, fiz aquilo. Aí a pessoa está 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 5 anos, 2 anos, não importa. O que você cresceu nesses 5, 10 anos? Nada. Mas você leu a Bíblia toda? Não. Você fez algum curso, buscou algum conhecimento, se aprofundou em alguma coisa? Não. O que você fez? Eu fui na igreja, estava indo na igreja. Ia domingo sim, 3 domingos não, 50 domingos sim, 250 domingos não. Uma superficialidade, vive um relacionamento que não tem profundidade. Não adianta você achar que você vai orar somente e que você vai ter um amadurecimento de uma vida espiritual com Deus. Não é assim que funciona. Estamos falando ali, a aliança com Deus é a sua lei, a sua palavra, tem que ter conhecimento, entender o que é a Bíblia, entender a razão da sua fé. Tudo bem você não entender com 1 mês, com 2 meses, mas com 10 anos de crente você não sabe ainda o que é a Bíblia. Tem gente com 10 anos de crente não sabe que são 66 livros, não sabe quantos são no Novo, quantos são no Antigo, qual é a base da nossa fé, não sabe de nada, vive alienado, superficial. E aí você vai olhar para esse tipo de pessoa, tem uma vida completamente oscilante ao longo do tempo, na sua vida espiritual. E essas pessoas, né, a Bíblia fala sobre vida desocupada, o amor ao mundo, elas estão se enganando. Haverá o dia que chegarão diante do Senhor e o Senhor vai falar, olha, eu nem te conheço. Pode se afasta de mim, porque eu nem conheço você. Você viveu uma vida que você achava que era a vida que eu tinha estabelecido, mas não era isso. Não vive os propósitos, né? Aí tá 50 anos na igreja, não tem um casamento direito, né? Não busca no Senhor, não cresce dentro do casamento, não tem amizades saudáveis. Pastor, Deus não é obrigado a me abençoar. Óbvio que não é obrigado, a gente sabe disso. Mas Deus abençoa, e essa é a verdade. Crente que não tem bênção para contar. E aí, irmão, o que aconteceu na sua última vida nesses 5 anos para trás? Nada. Não vive um relacionamento com Deus. A gente passa prova, assim, passa luta, assim, mas passa luta, passa livramento. Deus faz coisas maravilhosas, realiza milagres, é cura. Deus entrega a varoa, dá o varão, faz o casamento, restitui a sua vida, dá escape financeiro, te dá promoção. Deus faz, assim. Não que Deus tenha a obrigação de fazer, mas a realidade também eu não posso negar que Deus faz. E aí as pessoas estão, assim, uma vida desocupada, sabe? Pessoas que vivem ali, ó. O que ele vai fazer hoje? Vou ver, sei lá, Netflix. Tudo bem, né? Não sou o pastor que vai dizer para você não ver Netflix, você não vê. Não, veja um filminho, assista. Eu gosto muito de filme. Eu tenho tempo para filme, eu tenho tempo para videogame, eu gosto dessas coisas. Tenho tempo para bater o papo com meus amigos, mas eu tenho tempo para buscar o Senhor, eu tenho tempo para buscar a sua face, para conhecer a sua palavra, para me dedicar à obra do Senhor. A vida cristã, ela precisa ser equilibrada. Aí a pessoa fica, pastor, eu não aguento, chega sexta-feira, todo mundo me chama e eu vou e faço e aconteço. Claro, meu irmão. Chega sexta-feira, lê a Bíblia. Chega sexta-feira e enche seu coração, arruma uma amizade espiritual, vai para casa da pessoa orar. Eu lembro quando era jovem, estava até falando com alguém esses dias, eu me esqueci, né? Na minha juventude, na igreja, por exemplo, meu irmão, os jovens solteiros e namorados, e lá a gente era muito unido. Tinha jovem casal casado, ia para casa de um, fazia um macarrão, aí não tinha dinheiro, comprava era 300 gramas só de carne moída, botava mais molho, fazia mais aguado, fazia um macarrão, cozinhava os ovos, jogava por cima, e uma Coca-Cola e um refrigerante.
E aí acabava de jantar e todo mundo feliz, lia uma palavra, fazia um estudo, orava, estava descobrindo os dons espirituais, aí queria todo mundo falar em língua, aí tinha irmão que não era batizado, a gente orava para Deus mandar fogo, e aí Deus batizava, e era essa amizade que eu vivia. Né? E as pessoas precisam, a gente precisa criar esses ambientes, esses laços. Né? E, por fim, o próprio amor ao mundo. Tem gente que quer tudo de Deus, mas não quer deixar nada por Deus. Né? Conheço pessoas que, não, eu amo o Senhor, eu me converti, eu me batizei, mas olha, não, essa área aqui, não, o cigarro eu não deixo. Né? Não, a cerveja aqui não dá. Não, isso aqui eu não consigo. Não, isso aqui não, Deus, agora aqui não. Ama mais o mundo do que a Deus, e essa é a verdade. Vai doer, pastor, vai me machucar. Mas, meu irmão, não existe outra. Isso vai levar você ao desvio espiritual, mais cedo ou mais tarde. E aí as consequências desse desvio, né, são que desagrada ao Senhor, entristece o Espírito Santo, você perde a sua alegria da salvação. Tem um bando de crente aí que vive lamuriando, reclamando, chiando de tudo, perdeu a alegria da salvação, só vive com tristeza no coração. Muitos deles é castigado por Deus e muitos experimentam a morte física, literalmente. Então, é algo muito sério. Né? É algo muito sério, que nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente quer viver. Maturidade é isso. Né? Eu estou com o Apocalipse 2 aqui aberto, né? Quando o Senhor escreve a carta à igreja de Éfeso, e aí no versículo 4 ele diz, olha, contra você, contra essa igreja, né? Eu vou ler a carta inteira. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas na sua mão direita e anda com os 7 candelabros de ouro. E aí o Senhor fala sobre essa igreja e sobre esse tipo de crente. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, mas Deus tem algo contra essa pessoa. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então, aqui, não vou continuar lendo a carta, né? Mas o que tem contra você? Abandonou o primeiro amor. Cadê a sua alegria da salvação? Cadê a sua felicidade? Só o fato, quando nós convertemos, só em fato de pertencermos ao Senhor já é motivo suficiente para sermos felizes. E aí esquecemos, porque Deus não fez, porque a igreja, porque isso aqui, porque... Perde a alegria, meu irmão, eu sou feliz porque eu sou salvo. Sou salvo, ponto, acabou. O Senhor me amou, está aqui. E aí vive uma alegria, uma vida de tristeza no coração. Porque eu queria tanto isso, aquilo, eu tinha uma promessa. Tá? E aí a pergunta que eu sempre fico, tudo bem. A gente querer, a gente quer, mas e se Deus não der? Está pronto para o não de Deus? Está pronto para o não de Deus? Se Deus disser não para você? Se Deus disser não para mim, e aí? Acabou? Né? Fechou? A gente não quer mais Deus? Como é que vai ser? Então, a gente tem que ter essa percepção, né, no nosso coração do que aquilo que a gente quer, né? Do que a gente quer no nosso coração. Então, a Bíblia ela é muito clara sobre essas coisas. A Bíblia ela é muito clara sobre essas questões. Deus, ele sempre... E mais uma vez eu estou dizendo, eu não quero ficar, e nem estou aqui como pastor, ditando regras sobre ninguém. Já tenho muito trabalho. Eu gostava do meu pastor master, né, quando eu me converti, o pastor sênior da igreja onde eu era, e ele dava aula para a gente no seminário, ele falava assim, olha, eu já tenho muito trabalho, o meu maior trabalho é levar a mim mesmo para o céu. A salvação é individual. Qual é o maior trabalho, o maior desafio que o Lúcio tem? É levar o Lúcio para o céu. Eu já me dou muito trabalho para ter que ficar ditando regras sobre a vida de outros irmãos em Cristo. O que eu posso fazer é
compartilhar das experiências, ensinar da palavra, apontar a direção do caminho, como eu recebi de outros, né? Homens fiéis que ensinam a outros, enfim, e apontar a direção. E no mais, eu estou aqui me esforçando igual a todo mundo, orando, buscando, com meus conflitos, com as minhas dificuldades, com meus dias bons, com meus dias ruins, para chegar na minha salvação, para manter o meu coração em Cristo. Então, assim, as pessoas tristes, porque Deus não fez. Tá, a minha pergunta, assim, vamos ser maduros, vamos sair da quinta série, vamos chegar à vida de adulto, tá? E se Deus disser não? Se é não, não, você não vai ter, não, eu não vou te dar, não, você não vai alcançar, não, isso não é para você agora, ou não, isso nunca será para você. E aí, acabou? A gente vai se desviar espiritualmente? A gente vai se afastar do Senhor? O que nós podemos confiar é que Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, pensamentos de paz, né? E não de mal, como ele sempre, como declara sua palavra em Jeremias. Então, essa é a questão aqui, né? Eu vou encerrar aqui. Como nós podemos, então, retornar, né, desse desvio? O primeiro passo sempre é arrepender-se. O segundo é pedir perdão. O terceiro passo é abandonar o pecado e voltar a servir a Deus. Não tem não tem pular aqui. Eu me arrependi, mas não peço perdão e vou servir a Deus. Tem gente que fica tá em pecado, tá no erro e tenta ficar servindo a Deus para ver se vai sanar, se vai sarar. Não vai funcionar, meu irmão. Serviço a Deus não é algo que você faz para estar bem com Deus. O serviço ao Senhor, ele é a consequência de você estar bem com Ele. Eu ando com Deus, logo eu sirvo a Deus. Eu não sirvo a Deus para andar com Deus. Então, se você não se arrepender, não pedir perdão, e não adianta só se arrepender e pedir perdão, arrepender e pedir perdão. Tem que abandonar. Se a questão é pornografia, meu irmão, bloqueia o celular, trava, abandona. A questão é os contatinhos, bloqueia o contatinho, apaga da lista. A questão você não pode ficar sozinho, que você pega dinheiro no caixa do seu trabalho. Meu irmão, não fica mais sozinho, pede demissão, abandona o pecado, larga isso. Não adianta você ficar fretando. Todo dia eu faço, vou lá, me arrependo. Toda sexta-feira eu saio como cristão, né? E aí tenho uma vida totalmente promíscua, afastada de Deus. Aí domingo eu vou lá, Senhor, me perdoa. Tá, meu irmão. Não que eu não queira, assim, não é uma palavra dura, mas eu não posso ensinar diferente. Né? É óbvio que tem um processo, que tem uma situação, você vai caminhando ali, Deus vai te mudando, mas você precisa ter a consciência que você precisa tomar uma decisão de abandonar ele, o pecado. Que não está tudo bem. A pior postura para o cristão é ele achar que está tudo bem. Tem gente que, só porque tem uma vida financeira abençoada, né? Deus está me prosperando. Quando eu canso de ver aí os coaches da vida que estão em evidência, não, a prosperidade, a bênção de Deus sobre a minha vida, né? Os novos coaches, isso aí já vem de muitos anos atrás das igrejas neopentecostais, teologia da prosperidade, as igrejas que pregam sobre isso. Deus está me abençoando, então está ok. Não está ok, meu irmão. Não está ok. Não está. Não necessariamente está. Essa é a verdade. Lembra de Lázaro e o mendigo? Lázaro tinha tudo nessa vida. Morreu, foi para o inferno. Deixa eu voltar para avisar meus irmãos e tal, não sei o que lá. Não. Deixa que o mendigo vise, não. E o mendigo morreu, não tinha nada? Estava onde? Estava no paraíso. O jovem rico, Senhor, eu tenho respeitado todas as coisas desde que nasci, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo, me diz o que eu tenho que fazer mais para alcançar, né, a salvação, ser perfeito. Jesus falou para ele, faz o seguinte, larga tudo que você tem, dá todo o seu dinheiro ao pobre e me segue. Sabe o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Então, assim, nós não podemos passar pano por cima dessas coisas. O primeiro a cuidar de uma vida espiritual saudável é você mesmo. Sou eu. Quem tem que cuidar de Lúcio para o céu? Eu, Lúcio. Da Tatiana. Da Tânia. E de você? Você.
Pode precisar de apoio? Óbvio, claro. Somos pastores, vamos orar, vamos clamar, seus irmãos, vamos buscar, vou te ensinar a palavra. Mas se não passar por uma decisão sua, ninguém pode fazer isso por você. Não adianta comprar livro, audiobook espiritual, fazer devocional. Então, se não vier uma decisão do seu coração, eu quero. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador e isso mudou a minha vida. A partir de agora, eu preciso ser uma nova criatura. É uma decisão sua. E aí, por fim, é a questão dos fatores que impedem esse desvio espiritual. O que vai impedir você de se desviar? Permanecer em Cristo. O alvo é Ele, é Cristo. Sigo para o alvo, é Cristo. Estar em Cristo, viver para Cristo. Ai, pastor, mas tem toda hora é Cristo? É, toda hora é Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos. É nele. Ah, eu vou comprar pão em quem? Em Cristo. Eu vou no supermercado, vai mercado aqui em Cristo. O que é ir no supermercado em Cristo? O que é comprar pão em Cristo? Vai com o espírito ligado, vai vigilante, anda em espírito de oração. Toma cuidado, né, para não passar lá atendente do mercado, você tem um olhar inclinado para ela, uma conversa inclinada. Toma cuidado, né, para você não ter que resolver uma situação na sua vida e você querer dar um jeitinho só porque essa é a única opção. Eu dar um jeitinho aqui, fazer algo que está fora ali da lei. Não, meu irmão. Faça tudo em Cristo. Cristo faria isso? Segundo ponto, seja vigilante. Orai e vigiai. Não adianta só orar, tem que vigiar. Vigia a conversa, vigia as redes sociais, vigia o que você está fazendo. Te dar um exemplo claro, assim, eu não tenho problema de falar, eu já falei isso aqui. Eu não gosto muito de rede social, tem a questão da igreja, tem lá só da igreja, mas tinha Twitter porque eu gosto de ver notícias do Flamengo, as coisas do Flamengo e tal, né? Gabigol aprontando, fazendo as coisas. Eu gosto, eu gosto de jogo de futebol, sempre gostei de futebol. Isso não implica em nada na minha espiritualidade, né? Mas ali acompanhando o Twitter, né, com todas as mudanças que têm ocorrido, começa a passar na minha timeline um monte de coisa, nego matando nego a tiro, prostituição virtual, oferecendo mulheres se oferecendo, um monte de palavrão, um monte de... Eu falei, para que eu vou ficar aqui no meio disso aqui? O que isso me edifica aqui? O que isso muda aqui da minha vida? Uma coisa que era para mim ver uma notícia, começou a vir um monte de coisa ali, ódio, nego destilando ódio, falando mal, agressividade. Só que eu fiz, fui lá, pum, bloqueei, acabou, tirei do meu celular e pronto. Poxa, tem hora que eu quero ver uma noticiazinha do Flamengo, fico doido, mas vou ali, pesquiso na internet, se desce, não olho no YouTube, tá bom, não tem problema. Por quê? Porque é minha vida espiritual mesmo. Não que tivesse acontecendo nada, não tinha nada acontecendo, mas eu vou esperar acontecer? Não, eu vou, poxa, o que isso aqui está me edificando? Nada, então não quero saber disso. Uma vida de oração constante, ore ao Senhor, esteja com o Senhor. Crente que não ora, não tem vitória em nada. Ah, você ora quando? Ah, de vez em quando, não ora. Eu oro, assim, eu tenho um hábito, quando eu fui jovem, né? O meu diácono líder da juventude, ele era líder da intercessão. E o primeiro ministério que eu participei na minha vida de novo convertido foi da Torre de Vigília. Eu fui da intercessão durante muitíssimos anos da minha vida. E eu aprendi com ele, com os outros líderes, com as senhoras de oração, com as irmãs da Torre de Vigília. Chega a me arrepiar. Torre de Vigília, que a gente tem que andar. Quando que você ora? Eu gostava muito do diácono Cláudio. Hoje é pastor Cláudio, ele. Né? Ele é porteiro da escola onde meu sobrinho está estudando. E ele falava muito claro, ele falava, quando que você ora? Ele falava, sempre. Crente ora sempre. É espírito de oração. Você está aqui, ó, fazendo trabalho, tal, louvor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tem hora que eu estou aqui, eu fecho os olhos e já levanto. Eu rendo a ti todo meu ser. E vou, irmão, e oro, Senhor, toma minha família, toma minha filha, vai lá na minha mãe, cansa minha esposa, faz não sei o quê, Deus abre essa porta. Estou aqui, estou fazendo minhas coisas em um espírito de oração constante. E, por fim, a manutenção de uma boa consciência. Não dá espaço, meu irmão. Pensamento intrusivo, aquela conversinha, não, aqui,
Ah, não, vou só olhar uma redezinha social, só olhar um negocinho. Não, meu irmão, não dá nem espaço. Mantenha sua consciência boa, renova sua mente, muda o seu coração. Não dá espaço para essas coisas. Se é bom, se edifica, se traz, se tem glória para Deus nisso, você faz isso. Se não tem, né? Estava até conversando essa questão, porque preparar música secular. Questão, obviamente, que a gente sabe que tem músicas que são pornográficas, de linguagem pesada, tem músicas que têm cunho religioso. Eu estou pegando uma música secular mais simples, né? Que não seja tão afrontosa ao que nós cremos, né? Você vê problema? Você me perguntar como pastor, eu vou falar, olha, diretamente, não. Mas você ouve? Não. Por que não? Porque não me edifica, meu. Simples assim. Entre gastar 1 hora com uma música que não me edifica e gastar 1 hora com um louvor que me edifique, eu vou preferir gastar 1 hora com um louvor que me edifique, fazendo algo que me edifique. Essa regra vale para você? Não, essa regra você estabelece. Só que se é uma regra que tem que trazer ao seu coração uma manutenção da sua boa consciência. É lícito? Convém? Não. Por que não convém? Porque te direciona a algo de Deus, para o Senhor, tem a glória para Deus, tem um propósito nisso. Então, você está permanente em Cristo, permanecendo em Cristo, vigilante, em oração constante, e mantendo a sua consciência boa, né? O pessoal morre de rir, às vezes, no trabalho comigo, porque eu chego a ser chato, assim. Eu coloco... às vezes eu vou fazer uma coisa de trabalho, né? E eu quero falar com fulano e senta aqui. E eu explico tudo, assim, ó. O que eu estou pensando é isso. Lá na frente eu não vou querer você como sócio, eu vou querer você como sócio. Se você não entrar agora, você não... Eu boto toda a regra, eu já boto tudo às claras. O pessoal morre de ir. Fala assim, mais direto que você é impossível. Mas não é porque eu quero ser indireto, estou ditando regra, não é nada disso, é porque eu quero manter a minha consciência boa. Porque não entra no meu coração eu sentar numa relação de qualquer que seja, de trabalho, pessoal, e eu tá com uma consciência devendo alguma coisa à pessoa, entendeu? Tá devendo alguma coisa, tá devendo na minha mente, tem uma consciência, né? Eu agi aqui com uma segunda intenção de má fé, eu disse, mas disse meia verdade, cliente não fala meia verdade. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. E o pai da mentira é o diabo, e quem que mente está servindo ao diabo, é simples assim. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser correto, tem que ser como uma flecha, né? Você precisa ter uma flecha. Pastor, você erra muito, 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 muito. Você é perfeito? Jamais. Mas o esforço está em ser honesto. Eu tento ser honesto na minha relação com Deus, com a minha família, com as pessoas que eu amo, nas minhas relações de negócio, esperando que Deus me honre. Por ser assim, perco muitas oportunidades. Mas acredito que por ser assim, o Senhor também abre muitas oportunidades. Confio no Senhor, não no meu próprio entendimento. Eu vou passar o último vídeo aqui, eu vou encerrar, eu alonguei essa aula um pouquinho, porque eu quero encerrar esse capítulo, mas eu vou passar esse último vídeo aqui que fala sobre essa questão da bênção e da maldição, para que haja uma percepção de vocês sobre isso. A história da Bíblia começa com Deus criando vida em meio às trevas, colocando o nosso lindo mundo em ordem e abençoando suas criaturas. Peraí, bênção é um daqueles termos religiosos estranhos. Sim, as pessoas usam em refeições ou quando espirram. Ou uma forma de dizer que tudo está indo bem. Mas na Bíblia é algo mais específico. A primeira bênção na Bíblia é quando Deus cria os animais. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Então a bênção de Deus é sobre a vida crescer e se multiplicar. Certo. É Deus compartilhando com outros sua capacidade de gerar vida. Depois, Deus dá aos humanos outra bênção que os diferencia dos animais. Além de sermos criaturas de Deus que podem gerar vida, também fomos nomeados como sua imagem representativa para governar e supervisionar o mundo em nome dele. Então parte dessa bênção é cuidar da bênção de Deus para toda a criação. Deus quer que governemos confiando em sua abundância, que comamos da árvore da bênção, da vida eterna do próprio Deus.
mas podemos comer de outra árvore. Sim, que representa a decisão de tomar da abundância e da vida com as próprias mãos, por nossa sabedoria. Os humanos encontram uma criatura enganosa que os leva a comer dessa outra árvore, como se fosse um atalho para a bênção. Mas em vez da bênção, ele traz uma maldição. Maldição? Tipo um feitiço? Não, na Bíblia, maldição é quando Deus entrega às pessoas as consequências de tomarem a bênção para si em seus próprios termos. É uma maldição, porque ao invés da abundância e vida, temos escassez, isolamento e morte. Então Deus amaldiçoa a terra e ao invés de abundância, haverá fome. Em vez de governarem o mundo, os humanos terão que trabalhar até morrerem. Puxa, Mas Deus também amaldiçoou a criatura que os enganou, dizendo que um humano viria destruí-la um dia, e que os humanos nasceriam em um mundo de escassez, onde homens e mulheres, famílias e tribos estão todos em um violento conflito. se a bênção de Deus agora está coberta de maldição, como podemos florescer? E mais, como podemos governar com Deus? Aí acontece uma reviravolta na história bíblica. Deus escolhe um casal, Abraão e Sara, os abençoa e diz que se tornarão uma imensa família. Cresçam e multipliquem-se. Não só isso, Deus diz que sua bênção para Abraão e sua família tem um propósito maior, que por meio deles, sua bênção chega a todas as nações. Espere. Então o plano de Deus para reverter a maldição e restaurar a bênção é abençoar primeiro essa família? Certo. E essa família experimenta a bênção de Deus. Mesmo passando por momento de perigo e escassez, eles se tornam a imensa nação de Israel. Deus os leva a um monte e os convida a serem seus representantes. Sim, Deus abençoará Israel para que eles se tornem uma bênção para as nações. Basta que eles confiem e sigam a sabedoria de Deus. Eles descobrem que essa é uma escolha entre vida e morte, bênção e maldição. Mas na sequência, os israelitas raramente confiam em Deus para ter sua bênção. A história deles é cheia de traições e golpes de poder violentos, resultando na maior das maldições, exílio e escravidão em nações estrangeiras. Mas os profetas de Israel, que passaram por tudo isso, ainda confiavam na promessa de Deus a Abraão. E eles previram um futuro israelita que iria restaurar a bênção de Deus e reverter a maldição em favor de Israel e das nações. Quando chegamos à história de Jesus, vemos Israel ainda sob maldição, vivendo como escravos do Império Romano. Mas Jesus confiou tanto na bênção de Deus que afirmou que ela veio de uma maneira nova por meio dele. Ele queria que seus seguidores confiassem na abundância de Deus, compartilhando e sendo generosos. E ele ensinou seus seguidores a abençoar até mesmo quem os amaldiçoava. Jesus revertia a maldição, curando e restaurando os corpos das pessoas. A bênção de Deus está sendo liberada. Jesus também confrontou os israelitas que estavam no poder e os acusou de impedir o plano de Deus de abençoar Israel e as nações por meio deles. Esses líderes prendem Jesus para matá-lo. Em vez de revidar, Jesus acreditava que ele era o israelita escolhido para enfrentar a maldição que Israel e toda a humanidade mereciam. Ele deixou a maldição cair sobre si. Jesus passa pela morte vergonhosa de um homem amaldiçoado. Mas assim como no início Deus criou vida e bênção a partir das trevas, aqui ele também reverte a morte, ressuscitando Jesus. É a morte da maldição para que a bênção da vida de Deus possa se espalhar de novo. Depois da ressurreição, Jesus abençoou seus seguidores e disse que continuaria presente conforme eles aprendessem a confiar na bênção de Deus e a compartilhassem com outros. Embora a morte e a maldição ainda ocorram em nosso mundo, quem segue Jesus confia que o poder da bênção de Deus é mais forte. Significa que podemos viver com uma generosidade radical, mesmo quando isso não parece possível. E isso nos leva à conclusão da história bíblica, em que as nações desfrutam os presentes da abundância de Deus. Porque no novo mundo, sustentado pelo poder da vida de Jesus, não há mais maldição. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que você possa entender essa aula de hoje, né? Sempre estará diante de nós Amém. essa opção, né? A bênção ou a maldição. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para a nossa vida. A gente só precisa confiar nele e viver uma vida de santidade, de honestidade,
Dificuldades sempre vão aparecer, elas sempre surgirão. Mas se você estiver em paz com o seu coração, sua confiança estiver depositada no Senhor, as demais coisas vão ser acrescentadas à sua vida, porque você vai estar buscando o reino do Senhor em primeiro lugar. E essa é a grande lição, né, de todas. Busca primeiro ao Senhor, o seu reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E buscar ao reino, buscar ao Senhor, não é fazer coisas na igreja. Isso é consequência de uma vida com Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, inclusive das suas próprias vontades e desejos. Então, quando eu coloco o meu desejo em segundo lugar, para buscar a vontade de Deus na minha vida em primeiro lugar, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E assim as demais coisas elas são acrescentadas na minha vida. Jesus abençoe sua noite. Quinta-feira temos culto. Vou pedir para nós orarmos. Pastora Tânia, você pode encerrar a nossa aula para nós orarmos em nome de Jesus? E nos vemos no culto na quinta-feira. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia diante de Ti, nessa aula maravilhosa, Pai. É Amém. aqui que buscamos, Senhor, a Tua palavra. É aqui, Senhor, que nós se firmamos, Senhor, na Tua promessa, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo pastor Lúcio. Esteja com ele todos os dias. Esteja com seus irmãos, Senhor, que estão aqui, Amém. Senhor, Em Jesus. buscando algo de Ti, o conhecimento da palavra, o discernimento, as atitudes que temos que ter, Senhor, como cristão, Pai. Pai, eu te agradeço mais um dia diante de Ti, te agradeço por todas as coisas, meu Abba Pai. Amém, amém. Glória a Deus, tá? Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz. Quinta-feira, culto online. Vai ser uma bênção. Convide alguém, não falte. Faça um esforço. Amém? Nos vemos quinta-feira. Fiquem na Amém. paz. Paz. Boa A paz, noite. a paz, Pai. paz, paz, paz.